Há uma janela do tempo que muitos ignoram, mas os que descobriram seu valor jamais voltaram a desperdiçá-la. Ela se abre bem cedo, nas primeiras horas da manhã, quando o mundo lá fora ainda silencia, quando o caos cotidiano não foi liberado, quando sua mente ainda não foi contaminada por distrações externas. É nesse período, quando a maioria ainda dorme, que os bem-sucedidos dão seu passo à frente. Eles não esperam o dia começar. Eles o moldam, o estruturam e o comandam antes que ele tenha a chance de os dominar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre estar um passo à frente? Não é sorte, não é coincidência. É intenção, é repetição consciente, é hábito. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais prósperos de sua geração, identificou uma característica comum entre eles: o domínio da própria mente logo nas primeiras horas do dia. Eles despertavam não para o mundo, mas para si mesmos. Usavam a manhã como laboratório de transformação interior. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer reunião ou negociação, havia um ritual. E é sobre isso que vamos falar aqui, sobre o que essas pessoas fazem, longe dos olhos do público, para se tornarem aquilo que o público admira. E se você está aqui, é porque sabe, em algum nível, que precisa mudar algo na sua forma de começar o dia. Talvez você esteja cansado de acordar correndo, de pular da cama sem rumo, de viver em função de compromissos que não têm nada a ver com seus objetivos reais. Talvez você sinta que existe mais, mas não sabe por onde acessar esse mais. Pois é exatamente por isso que este conteúdo foi feito. Aqui você encontrará práticas testadas e comprovadas, mas com um diferencial. Não são apenas rotinas de produtividade, mas caminhos de alinhamento com o que você deseja se tornar. É agora, neste instante, que você decide se continua vivendo no piloto automático ou se assume o leme. E antes que a mente se perca em justificativas, permita-se absorver um princípio essencial. O seu sucesso começa antes do mundo perceber que você acordou. Ao longo dos próximos minutos, vou compartilhar com você os hábitos matinais que vêm sendo silenciosamente praticados por mentes extraordinárias. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns, mas o que talvez não saiba é como usá-los com profundidade e intenção. Mas antes de continuarmos, uma coisa. Se você sente que esse tipo de conteúdo é importante para o seu crescimento e deseja continuar se fortalecendo todos os dias com ensinamentos como esse, recomendo que você acompanhe esse trabalho de perto. É isso que vai garantir que você receba sempre o melhor do que pode te impulsionar. Agora, vamos em frente. Capítulo 1. Desperte antes que o mundo precise de você. Existe uma diferença brutal entre acordar e despertar. A maioria apenas acorda, porque o despertador tocou, porque tem um compromisso, porque é obrigada. Já os que criam real impacto no mundo despertam por vontade própria. Antes do relógio, antes do caos, antes das mensagens não lidas e das cobranças do dia. Napoleon Hill observava que homens de sucesso se disciplinavam para acordar cedo, não por obrigação, mas porque sabiam que ali, naquele intervalo de tempo onde o mundo ainda dorme, havia ouro invisível. E ele tinha razão. O silêncio da manhã não é apenas ausência de barulho, é presença de espaço, espaço para pensar, para respirar, para alinhar o espírito com o propósito. O primeiro hábito dos bem-sucedidos é, portanto, simples na forma, mas profundo no impacto. Acorde intencionalmente antes do mundo precisar de você. Mas atenção, acordar cedo por si só não muda sua vida. É o que você faz com esse tempo que define quem você se tornará. Levantar e mergulhar direto no celular, nas redes ou em notícias, já coloca sua mente no estado reativo. Você deixa de comandar e passa a ser comandado. Portanto, desperte e fique alguns minutos com você. Sinta-se vivo. Respire fundo, abra a janela,
Caminhe até um lugar tranquilo da casa. Nada precisa ser grandioso, mas precisa ser verdadeiro. Acordar cedo é um ato de liderança pessoal. É você dizendo ao mundo: hoje eu estou no comando. Ao se levantar antes da obrigação, você declara que o seu tempo é seu e não dos outros. E ao fazer isso com constância, dia após dia, você começa a perceber uma mudança que muitos nunca experimentarão: a de viver com presença e não apenas com pressa. Não caia na armadilha de acreditar que levantar cedo é um sacrifício. Sacrifício é viver eternamente cansado, desconectado de si, correndo atrás de tarefas que não te completam. Acordar antes é liberdade. É o tempo da sua alma. É a pausa sagrada onde o futuro começa a ser moldado, uma manhã de cada vez. Não importa se você começa com 10 minutos ou 2 horas. O que importa é a entrega, o compromisso, a intenção. Desperte antes que o mundo precise de você, e você verá o mundo começar a reagir à sua presença com mais respeito, mais fluidez e mais sincronicidade. Capítulo 2. O poder do silêncio antes do ruído. Há um hábito raro entre os mais disciplinados. Eles não apenas acordam cedo, como também fazem questão de manter o silêncio ao despertar. Não ligam à televisão, não respondem mensagens, não colocam uma música qualquer no volume alto. Eles permanecem quietos, não por acaso, mas por sabedoria. O silêncio matinal é um território fértil para pensamentos elevados, intuições profundas e tomadas de consciência que seriam esmagadas pelo barulho habitual. E isso não é poesia, é ciência comportamental e estratégia de mente superior. Quando você acorda e permanece em silêncio, permite que sua mente se alinhe com o que ela é de verdade, não com o que o mundo exige que ela seja. Napoleon Hill dizia que o silêncio é a linguagem da mente criadora. É nesse espaço, onde nenhuma exigência externa chegou ainda, que você pode ouvir a si mesmo com clareza. Não se trata de esvaziar a mente, mas de permitir que ela se organize, se direcione, se fortaleça. Reserve os primeiros minutos do seu dia para esse momento. Não importa se são 5 ou 15 minutos. O importante é que, ao menos por um breve tempo, você esteja consigo mesmo, sem interferências. Observe seus pensamentos sem julgá-los. Respire, sinta, agradeça. Apenas esteja ali, presente e desperto. Esse hábito te trará 2 resultados poderosos: clareza e controle. Clareza para saber o que realmente importa no seu dia. Controle para não se perder nas distrações que virão. O silêncio é como o fio que amarra todas as outras práticas. Sem ele, as ações perdem direção. Com ele, até o caos se curva. Capítulo 3. Escreva antes de agir. Você já percebeu como, muitas vezes, acordamos com 1000 ideias, preocupações e desejos pulando na mente? A maioria das pessoas ignora esses pensamentos ou os leva consigo, misturados com tarefas, compromissos e distrações. Mas os que dominam seus dias aprenderam algo simples: despeje sua mente no papel antes que ela te sobrecarregue. Esse é um dos hábitos matinais mais transformadores. Escrever, não para ser lido, não para ser bonito, mas para esvaziar, para organizar, para entender. Anote o que estiver em sua mente logo ao acordar. Pode ser um pensamento vago, um medo, uma inspiração, uma pergunta, ou até mesmo algo sem sentido. O que importa é tirar de dentro e colocar diante dos olhos. Você vai se surpreender com o efeito libertador dessa prática. Ela limpa o terreno da mente para que você possa plantar e não apenas reagir. Escrever também é um excelente exercício de foco. Ao colocar em palavras o que pensa e sente, você obriga sua mente a se organizar, e mente organizada age com mais direção. Alguns usam essa prática para escrever afirmações positivas, outros para planejar o dia. Há ainda quem apenas registre sonhos ou insights.
Todos estão certos, desde que escrevam. Napoleon Hill enfatizava o poder de colocar ideias no papel, porque sabia que a clareza precede a conquista. Um pensamento vago raramente gera uma ação concreta. Mas um pensamento escrito, esse pode mudar o rumo da sua história. Se você começar a fazer isso todas as manhãs, vai perceber que seus dias deixam de ser empurrados pelo acaso e passam a ser guiados por intenção. E isso é um marco silencioso da verdadeira prosperidade. Capítulo 4. Mova seu corpo, desperte sua mente. Há algo que mente alguma consegue fazer sozinha: carregar um corpo apático. Não importa o quão afiada seja sua mente, se seu corpo estiver pesado, sem energia, sem vitalidade, você não irá longe. Por isso, os mais bem-sucedidos não esperam a disposição surgir. Eles a criam através do movimento físico logo pela manhã. Não estamos falando aqui de treinos exaustivos ou horas de academia. Embora isso também tenha valor, o ponto central está no hábito de movimentar-se intencionalmente ao despertar. Pode ser uma caminhada curta, uma sequência de alongamentos, uma sessão de respiração com o corpo em movimento. O que importa é ativar o sistema, gerar circulação, trazer oxigênio para o cérebro e vitalidade para o dia. Corpo em movimento é mente acordada. E mente acordada faz escolhas melhores. Napoleon Hill mencionava, ainda que indiretamente, a importância da energia física na manutenção da disciplina mental. Muitos pensam que basta força de vontade, mas esquecem que a força de vontade reside num corpo desperto e energizado. Além disso, o movimento matinal tem um efeito psicológico poderoso. Ele comunica à sua mente que você está ativo, que está no controle, que está pronto. É uma forma silenciosa de conquistar respeito próprio. Cada gota de suor pela manhã reforça a ideia de que você é capaz de agir antes da necessidade, de antecipar em vez de reagir. E mais, ao mover-se logo cedo, você desencadeia uma cadeia de efeitos positivos. Sua disposição aumenta, sua ansiedade diminui e sua autoestima cresce. Você se sente mais competente, mais presente, mais vivo. E tudo isso antes mesmo que o mundo tenha pedido algo de você. Capítulo 5. Nutra sua mente antes de alimentá-la com problemas. Uma mente que não se alimenta conscientemente logo pela manhã se tornará vítima do alimento mental alheio. Notícias carregadas de medo, mensagens ansiosas, conteúdos banais, tudo isso espera por você ao simples deslizar de um dedo na tela do celular. E se você não decidir o que entra na sua mente ao despertar, alguém decidirá por você. Os bem-sucedidos têm consciência disso, por isso cultivam o hábito de nutrir a mente com qualidade antes de enfrentarem o mundo. Eles escolhem o que leem, o que ouvem, o que pensam. E fazem isso cedo, quando o solo da mente ainda está fértil e aberto à programação do dia. Essa nutrição pode vir de um livro inspirador, um trecho de um autor que o eleve, uma leitura curta, mas densa. Pode vir também de um áudio, uma citação profunda, uma ideia provocadora. Não importa o formato. O que importa é que você se alimente com o que fortalece e não com o que confunde. Napoleon Hill reforçava constantemente que somos moldados pelos pensamentos que alimentamos. E os primeiros pensamentos do dia são especialmente poderosos. Eles ditam o tom emocional e a direção da sua atenção. Ao escolher começar o dia com sabedoria, você cria um campo interno que repele a distração e atrai o foco. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: com o que tenho alimentado minha mente ao acordar? A resposta dessa pergunta pode revelar por que seus dias começam ansiosos, dispersos ou esvaziados, e pode ser o primeiro passo para uma mudança radical. Reserve 5, 10 ou 15 minutos para esse ritual. Transforme esse instante em um momento sagrado entre você e a sabedoria do mundo. Um trecho bem lido pode valer mais do que 1000 páginas acumuladas.
Um único pensamento bem absorvido pode alterar decisões que você ainda nem sabe que terá que tomar. Capítulo 6. Visualize com intenção, não com pressa. Um dos hábitos mais discretos e mais eficazes dos realizadores é o da visualização. Não como um exercício místico, mas como uma estratégia mental de alinhamento. Eles não deixam suas metas soltas no ar. Eles as imaginam já conquistadas, sentem a vibração de já terem chegado lá e começam o dia com esse estado interno ativado. Mas há um detalhe: essa visualização não é corrida nem caótica. É feita com calma, com intenção, com presença. Visualizar o que você quer como se já fosse real não é ilusão, é treino. Sua mente precisa saber para onde está indo antes de começar a jornada. Napoleon Hill falava sobre a importância de se ter uma imagem clara do que se deseja, e isso está na base de seu conceito de desejo ardente. Você não consegue perseguir um objetivo que não enxerga, e não consegue enxergar o que não se permite sentir. Portanto, ao acordar, depois do silêncio, da escrita, do movimento e da nutrição, feche os olhos por um instante e veja-se lá, no lugar onde quer chegar, com quem deseja estar, sentindo o que deseja sentir. Não importa se é algo profissional, pessoal, espiritual ou financeiro. Veja, sinta, respire nesse cenário. Esse hábito não custa nada, mas vale tudo. Ele treina o seu cérebro a reconhecer oportunidades relacionadas ao seu objetivo. Ele mantém o foco firme. Ele atrai coragem, porque quando você já se vê lá, o medo de começar diminui. E o mais importante, ele cria um estado de confiança interna. Mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda, você começa a agir como quem já está transformado. E isso muda tudo, porque o mundo responde não à sua aparência, mas ao seu estado interno. Se esse estado é claro, confiante e determinado, a realidade externa começa a ceder. Capítulo 7. Faça uma pergunta que te leve além. A maioria das pessoas acorda se perguntando: o que eu tenho que fazer hoje? E isso, por si só, já configura um problema. Porque essa pergunta está centrada na obrigação, na tarefa, no peso. Não desperta ânimo, nem inteligência criativa. Apenas ativa a urgência. Os mais sábios trocam essa pergunta por outra: quem eu preciso ser hoje para chegar onde quero? Essa simples mudança altera todo o direcionamento da manhã. Em vez de começar o dia se sentindo pressionado, você o inicia se sentindo inspirado. Hill, ao abordar o poder do pensamento direcionado, reforçava o valor das perguntas que fazemos a nós mesmos. Ele sabia que a qualidade da pergunta determina a profundidade da resposta, e é por isso que os mais bem-sucedidos treinam sua mente com perguntas melhores. Você pode escolher a pergunta que mais ressoe com seu momento. Que atitude me aproximaria do meu propósito hoje? Como posso agir hoje com mais coragem do que ontem? Se eu fosse a minha melhor versão, o que faria agora? Como posso servir melhor ao mundo com o que tenho? Essas perguntas não são para serem respondidas imediatamente. São para serem refletidas ao longo do dia. Elas atuam como guias invisíveis, plantam ideias, abrem caminhos, conectam você com níveis mais altos da sua própria consciência. Se você fizer isso por uma semana, começará a notar que certas decisões se tornam mais leves, que você perde menos tempo com o que não importa, que algumas respostas vêm mais rápido e que sua intuição se torna mais forte. Faça da sua manhã um lugar de boas perguntas, e o dia se encarregará de trazer as respostas certas. Capítulo 8. Organize-se antes que o dia comece a te atropelar. Você pode ter os melhores sonhos, as ideias mais ousadas e até mesmo o desejo ardente de fazer acontecer, mas se não souber organizar o seu dia ainda pela manhã, inevitavelmente será engolido pelas urgências que não têm nada a ver com o que realmente importa. Os bem-sucedidos não acordam para correr atrás do tempo. Eles acordam para construí-lo.
E fazem isso organizando o que é prioridade antes mesmo que o telefone toque, antes que alguém peça algo, antes que o mundo comece a gritar. Um hábito poderoso que muitos adotam silenciosamente é planejar o dia com intencionalidade logo nas primeiras horas da manhã. Não estamos falando de criar uma agenda milimetricamente rígida, mas de definir o que é essencial, o que é estratégico e o que pode ser ignorado. Napoleon Hill sempre foi enfático quanto à importância de um plano. Segundo ele, ideias sem estrutura viram poeira. O plano é o que transforma desejo em ação, e amanhã é o momento mais propício para construí-lo com clareza. Não há ruídos, não há distrações, só você e o que realmente precisa ser feito. E não subestime a força de anotar 3 coisas importantes a serem feitas no dia. Apenas 3. Isso te obriga a escolher o que é vital, e não apenas o que é urgente. Essas 3 ações se tornam seu eixo. Se o dia desandar, mas você as cumprir, ainda terá avançado no que realmente conta. A diferença entre um dia produtivo e um dia frustrante não está no volume de tarefas, mas na intenção com que você começa. Um planejamento simples feito pela manhã pode economizar horas de dispersão à tarde, pode te proteger de interrupções, decisões impulsivas e até do desânimo que surge quando você não vê progresso. Planejar pela manhã é como olhar o mapa antes da jornada. Você pode até enfrentar imprevistos, mas ao menos saberá onde quer chegar. E isso, por si só, já é meio caminho andado. Capítulo 9. Escolha sua emoção antes que ela te escolha. Muitas pessoas acreditam que emoções são automáticas, que simplesmente acordam de mau humor ou estão ansiosas porque sim. Mas os que desenvolveram autocontrole emocional sabem, a emoção dominante do seu dia pode e deve ser escolhida logo pela manhã. Essa escolha não é feita com negação ou com otimismo vazio. Ela é feita com consciência, com prática e, sobretudo, com responsabilidade sobre o próprio estado interno. Quem não escolhe como quer se sentir, acaba sentindo o que o mundo impõe. Você pode, ao acordar, fazer um breve exercício de direcionamento emocional. Pergunte-se, como eu quero me sentir hoje? Que emoção vai me ajudar a fazer o que precisa ser feito? O que posso fazer agora para começar o dia nesse estado? Você vai notar que só de fazer essas perguntas, seu corpo e sua mente começam a se alinhar. E aí, um detalhe faz toda a diferença. Ao invés de esperar por algo externo para sentir gratidão, motivação ou coragem, você começa a gerar essas emoções por conta própria. Napoleon Hill falava sobre a importância do sentimento como motor das ações. Não basta pensar, é preciso sentir a emoção certa no momento certo. E amanhã é o momento mais poderoso para isso, porque ainda há espaço interno. Ainda não estamos contaminados pelas pressões do mundo. Ainda dá tempo de escolher com o que vibrar. Essa prática diária muda tudo. Quando você treina sua mente e seu corpo a entrar num estado emocional elevado logo cedo, cria uma blindagem contra o pessimismo alheio, contra as más notícias e até contra os próprios sabotadores internos. Você começa a agir com mais leveza, responde melhor aos desafios e, principalmente, começa a perceber que não depende mais das circunstâncias para se sentir bem. Isso é liberdade emocional. Isso é domínio pessoal. Capítulo 10. Faça algo pequeno que te leve longe. Um dos erros mais comuns de quem busca mudar de vida é acreditar que grandes transformações vêm de grandes ações. Mas os bem-sucedidos sabem que o segredo está nas pequenas vitórias matinais que parecem insignificantes, mas constroem uma base sólida para o dia inteiro. Há algo de extremamente poderoso em começar o dia com uma micro-vitória. Pode ser arrumar a cama com atenção, pode ser beber um copo d'água com presença.
Pode ser concluir um exercício curto, responder a um e-mail importante ou até cuidar de algo que vinha sendo adiado. O que importa não é o tamanho da ação, é o impacto psicológico que ela gera. Esses pequenos atos sinalizam para o seu cérebro que você está no comando, que você age, que você cumpre, que você está pronto. E isso gera um sentimento de competência que se estende ao longo do dia. Napoleon Hill abordava o conceito de ação constante e bem direcionada como uma ponte entre o desejo e a realização. E essas ações não precisam ser gigantes, precisam ser consistentes. O progresso não exige pressa, exige direção. E a direção se inicia com o primeiro passo, por menor que ele pareça. Se você adota o hábito de todas as manhãs realizar uma pequena ação que te aproxima do seu objetivo, estará treinando sua mente para confiar em você. E confiança interna é o alicerce de toda conquista externa. Portanto, comece com o que for possível. Não espere estar 100% motivado, nem com tudo perfeito. Faça o pequeno bem feito e veja como isso, ao longo dos dias, se transforma em uma força invisível que te impulsiona para resultados cada vez maiores. Capítulo 11. Renove seu compromisso com quem você está se tornando. É fácil esquecer o porquê de tudo. No meio da rotina, dos compromissos, da pressão, muitos começam o dia apenas tentando sobreviver. Mas os que constroem algo verdadeiramente significativo cultivam um hábito simples e poderoso. Todas as manhãs, eles se lembram de quem estão se tornando. Esse não é um ato místico nem simbólico, é um gesto estratégico. Eles revêem seus valores, seus princípios, suas decisões, relembram o motivo de estarem fazendo o que fazem. E ao fazer isso, recuperam a força para continuar, mesmo que o caminho seja difícil. Napoleon Hill sempre destacou a importância de ter um propósito definido. E o que ele observou é que a clareza do propósito precisa ser renovada constantemente. Não basta decidir uma vez, é preciso lembrar todos os dias, porque o mundo vai tentar te fazer esquecer, vai te empurrar para distrações, desânimos e distrações sem fim. Renovar esse compromisso logo pela manhã é como afiar a lâmina antes da batalha. Não te toma tempo, mas te poupa energia. Basta relembrar sua missão, seus valores, ou repetir uma frase que te conecte com a sua identidade mais elevada. Você pode escrever isso num papel, deixar visível ou apenas recitar mentalmente. É isso que diferencia quem faz por fazer de quem constrói algo que resiste ao tempo. Intenção renovada, todos os dias. Capítulo 12. Cerque-se de energia elevada, mesmo em silêncio. Você não precisa estar rodeado de pessoas para se sentir inspirado logo pela manhã, mas precisa estar rodeado da energia certa. E essa energia pode vir de diferentes fontes. Uma música, uma memória, uma leitura, ou mesmo o silêncio carregado de propósito que já mencionamos. Os bem-sucedidos são seletivos com o que permitem entrar em seu campo logo ao acordar. Eles sabem que a primeira vibração do dia contamina ou purifica todo o restante. Por isso, cercam-se de estímulos que elevam, que lembram quem eles são, que os conectam com algo maior. Pode ser um mantra, pode ser a lembrança de um mestre, pode ser o som da natureza, pode ser um trecho de um livro que te recorda que você nasceu para fazer mais. Não importa a forma, importa a frequência. Napoleon Hill, ainda que não utilizasse esse termo diretamente, intuía esse princípio ao falar sobre a importância de ambientes e influências. Ele sabia que o homem se molda pelo que consome e pelo que absorve, mesmo sem perceber. Portanto, crie ao seu redor uma atmosfera de elevação. Pode ser simples, mas precisa ser intencional. Deixe por perto apenas aquilo que te lembra de ser maior e afaste o que te reduz antes mesmo que o dia comece. Capítulo 13. Haja logo pela manhã, mesmo que seja em uma direção simbólica. Por fim, um hábito que sintetiza tudo o que vimos até aqui. Agir. Nada substitui o ato.
E os bem-sucedidos sabem disso. É por isso que, mesmo nas manhãs mais cansadas, mesmo quando a motivação está baixa, eles dão um passo prático, ainda que pequeno, na direção dos seus objetivos. Pode ser uma mensagem importante enviada, uma leitura essencial feita, um trecho de um projeto escrito, um pedido feito, um vídeo gravado, um telefonema, uma organização mínima. Mas sempre, alguma ação é tomada antes que o mundo os distraia. Esse hábito cria um efeito impressionante. Você começa o dia tendo vencido a inércia. E vencer a inércia pela manhã é meio caminho para vencer o resto do dia. Porque não importa o tamanho do passo, mas a reafirmação interna de que você está em movimento. Hill dizia que a ação elimina o medo, e é exatamente isso que acontece. Quando você começa o dia se movendo, mesmo com um gesto simples, o medo de começar desaparece, você se fortalece e a sua confiança passa a ser construída não por pensamentos, mas por evidências. Torne-se alguém que age logo cedo, que se move antes de esperar, que avança antes de ter certeza, porque é esse movimento matinal que constrói uma mente imbatível e uma jornada com frutos reais. O ouro escondido nas primeiras horas. Agora que você conheceu os hábitos silenciosos das pessoas mais bem-sucedidas, cabe a você tomar a decisão que poucos têm coragem de tomar. Usar as primeiras horas do dia para se transformar, e não apenas para se preparar. É nas manhãs que você planta, que molda, que direciona. A noite pode até ser o momento da colheita, mas é ao acordar que você define o que será colhido. Lembre-se, não se trata de seguir uma lista de tarefas. Trata-se de criar um ritual pessoal de poder, um sistema interno que te reposiciona todos os dias no lugar da intenção, da presença e da ação consciente. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E quando se torna natural, o que antes exigia esforço passa a ser prazer. Não importa se hoje sua rotina está bagunçada, se você acorda atrasado ou sem energia. Comece com um hábito. Depois, adicione outro e outro. E em pouco tempo, você terá construído uma manhã que serve como base para uma vida extraordinária. E se essa jornada ressoou com você, se essas palavras ativaram algo aí dentro, mantenha-se conectado a esse tipo de conteúdo. Isso vai te ajudar a continuar se lembrando de quem você está se tornando, mesmo quando o mundo tentar te fazer esquecer. As manhãs têm segredos, e agora um deles está com você. Use-o com sabedoria.